Quero glorificar a Deus, enaltecê-lo pela vida de cada irmão e abraçar a cada um de vocês, a pessoa do pastor Davi, um amigo de longas datas, ele e sua família. Também estender aí nosso carinho e apreço ao pastor Adson, que não está, mas que seja transmitida também nossas considerações e apreço. Quero glorificar a Deus pelo gesto, de unidade espontâneo, manifesto pelo pastor Davi, em estar buscando sempre expandir a aliança. Faço-me acompanhar da minha namorada há 17 anos, entre namoro e noivado e casamento, a pastora Ana Paula, como já for apresentado, e trago também aí a saudação, o carinho de todos os semeadores. Nós somos ali servos na Igreja Apostólica Semeadores e também estamos solícitos a receberem as vossas visitas. Bem, amados, a temática desta programação é primícias, É uma proposta de entrarmos o ano 2021 certamente colhendo aquilo que em anos passados acredito que foram plantados, coisas plantadas nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo ele diz que toda sorte de bênçãos mesmo, elas vêm do alto, das regiões celestiais. Graças a Deus que nos abençoa com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E o apóstolo Tiago ele diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva desce do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Certamente tudo aquilo que desejamos deve ser, como cristãos, o nosso desejo de que as bênçãos sejam oriundas do Pai das luzes. Certamente Ele sabe o que é bom para cada um de nós. A verdade é que nós precisamos entender que as bênçãos elas têm uma amplitude muito grande e muitas vezes nós somos muito limitados em entender qual a abrangência da bênção. Existe uma raiz hebraica para a bênção plena, que nós reconhecemos como prosperidade, como é dita aí no mundo popular, no mundo secular. E prosperidade no mundo secular tem um sentido muito diminuto, porque as pessoas apenas pensam que prosperidade é ter dinheiro. Embora dinheiro é uma das facetas da bênção plena, e não é a principal, mas ela acaba sendo uma parte daquilo que é mais essencial. Para o judeu, a bênção plena, no caso da prosperidade, vem da mesma raiz, paz. Jesus ele sempre utilizou essa designação, ele usou sempre a palavra paz para trazer a manifestação da bênção completa. Então ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus ele usou a expressão paz para trazer bênçãos para os seus discípulos, porque a bênção plena ela significa paz, significa segurança, saúde, o bem familiar, mas antes de tudo, salvação. E por fim, dinheiro, riqueza. Quando Deus ele faz a promessa a Abraão a respeito de tudo que ele tinha para a vida dele, ele fala que o faria um homem poderoso, um homem reconhecido no seu tempo, como resultado final da sua bênção seria riquíssimo. Eu te farei poderoso, te farei rico. Se você andar na minha presença, você será abençoada a tua família. O Senhor fez uma série de afirmações, de bênçãos que alcançariam a vida de Abraão, mas que por final todos reconheceriam que o Senhor era com ele, pelo fato de o Senhor o prosperar em todos os sentidos e fazê-lo com um nome célebre na sua sociedade, porque naquele tempo um homem para ser reconhecido como poderoso ele tinha que também ser muito rico. Mas a principal bênção que Abraão perseguiu não foi a bênção
de ser um homem rico, mas de ser de fato o homem amigo do coração de Deus. E se você está nessa vertente, levante a sua mão, diga glória a Deus. Eu creio, diga eu recebo, eu tomo posse. Amém. Quero trazer uma reflexão baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o amado médico Lucas, no capítulo 15. Poderíamos falar propriamente sobre primícia. Vamos falar um pouquinho, mas a proposta é a gente estender um pouco mais o sentido justamente dessa maneira legítima de sermos primiciantes para o Senhor. Enquanto você localiza, capítulo 15 de Lucas, a expressão primícia, ela vem da mesma raiz, primazia, prioridade, primeiro lugar. Tanto que nós falamos muito sobre Mateus 6:33, não é? Buscai primeiro, ou com primícia, com primazia, com preeminência, o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a preeminência é o reino, e as demais coisas são complementares. E de mais coisas Jesus estava falando com os seus discípulos? Todas aquelas que perturbavam os seus discípulos na vocação. Quando eles disseram, nós que deixamos, mas aqui o deixar não é necessariamente abdicar, mas é investir. Diz, nós que investimos tudo o quê? Família, investimos fazendas, investimos casas no reino. O que é que a gente vai ganhar? Jesus disse, todos que investiram família, o seu tempo, os seus sonhos, seus projetos, que investiram suas casas, seus bens, suas fazendas, no reino por amor de mim, não há um que não receba já no presente século 100 vezes mais de famílias. Isto porque Jesus disse, onde está minha mãe? Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Onde estão meus irmãos? Os que fazem a vontade de meu Pai. E aí ele diz que ainda que atualmente teu pai te abandone, eu não te desampararei. Então você recebe por muito mais do que 100. Podemos dizer que por milhões de vezes, onde estão os santos na terra, estão a família. 100 vezes mais de família. Jesus está falando naquele momento em que a igreja estava começando. 100 vezes mais de família, 100 vezes mais de casa. Porque se você tem uma casa e eu não tenho, eu tenho uma casa com você. E se você tem um carro e eu tenho uma casa, então você tem um carro e eu também tenho casa. Ele estava falando de 100 vezes mais de tudo isso. E por fim, o melhor, como coroação, aquilo que o mundo não pode ter. Os que não têm a bênção do nome escrito no livro da vida não podem ter. Você tem a vida eterna, a vida eterna. Então glorifica o Senhor, porque o melhor você tem. Glória a Deus. Então está escrito apenas, quero ler versículos do capítulo 15, versículos 22 até o versículo 24. Capítulo 15 de Lucas, versículo 22 ao versículo 24. Mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho cevado, ou novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O capítulo 15 de Lucas, ele nos apresenta 3 parábolas
que tratam com precisão do mesmo assunto, sob perspectivas diferentes. Esse capítulo 15 de Lucas, ele começa falando da parábola da ovelha perdida, depois fala sobre a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida, e conclui falando sobre a parábola do filho perdido, que nós chamamos de filho pródigo. Neste capítulo, nós observamos alguns personagens, para entendermos o que queremos, que nos chamam a atenção. Na primeira parábola, aparece um personagem muito distinto, e que ele é o centro dessa parábola, que é o pastor que vai em busca de apenas uma ovelha. Então, em resumo, são dois personagens que se destacam: o pastor e uma ovelha. Na segunda parábola, nós temos a mulher, a dona da casa, e a sua dracma. Mas o personagem principal, ainda que aparece no contexto outras amigas e vizinhas que participam da proposta da parábola, ela é a personagem principal. E na terceira parábola nós temos aqui o pai, apesar de aparecerem vários personagens, mas como principal o pai. Então nós temos o pastor, nós temos a dona de casa e nós temos o pai. Nós temos um pastor, nós temos a dona de casa e nós temos um pai. Vamos repetir? Nós temos um pastor. Primeiro, nós temos um pastor. Vamos dizer, pastor é uma coisa, é um nome bonito. É uma classe de gente que Deus gosta. Tem um bocado que Deus bate, um bocado que sai dali, mas Deus corrige. Então diga, nós temos primeiro um pastor. Segundo, nós temos uma dona de casa. Em terceiro lugar, nós temos um pai. Então vamos nos ater a esses três personagens. A Bíblia vai dizer que houve um pastor que aparece aqui como o pastor que esteve no aprisco, no deserto, atuando em conjunto, porque muitas vezes nós confundimos aprisco com curral. A igreja, ela é chamada de rebanho. O corpo vivo, o corpo dinâmico, que é indistinto de denominação, de paredes. O lugar onde ela se reúne, a gente chama também de igreja, chama de templo. E aí, nesse entendimento, talvez a gente pensasse que o templo fosse o curral. Vamos entender, então, que seja o curral. Mas aqui o texto está falando que o pastor estava no aprisco. O aprisco não é o curral. O aprisco, geralmente, é um lugar desértico, onde vários pastores, eles se juntam para revezarem o turno de cuidados. E cada pastor leva o seu rebanho para um determinado lugar, não tendo nenhuma preocupação se a ovelha vai seguir o outro ou não, porque os pastores legítimos, eles sabem que as ovelhas ouvem a sua voz. Tanto é que nas parábolas, mesmo nas mensagens mais explícitas de nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre tratou do pastor sendo seguido e não seguindo, o pastor sendo sempre aquele que toma a iniciativa, que vai à frente, e o rebanho lhe acompanhando. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não seguirá o estranho, porque elas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas entram e saem, e acham sempre pastagem. Então, o aprisco é um lugar aonde os pastores se propunham a cada um levar o seu grupo. Um levava 10, outro levava 30, outro levava 50, e tomava um lugar no deserto. Vai ter alguma versão que vai dizer que o pastor, ele deixou as 99 no deserto, porque o deserto era o lugar aonde eles buscavam, longe do curral, está apacentando as ovelhas, e cada um levava o seu rebanho e se reuniam ali.
Então tinha os turnos da noite, o turno do dia, revezando-se. Todo mundo tomando conta do rebanho de todos. Às vezes, tinha pastor que não tinha muitas ovelhas, mas ele também estava naquele conjunto ali, naquele grupo, exercendo a unidade. E o texto bíblico vai dizer que um pastor, daqueles que compunham o conglomerado de pastores naquele aprisco, só tinha uma única ovelha. A gente pensa que ele abandonou 99. Ele estava auxiliando o pastoreio de 99 no aprisco, mas ele estava em busca de uma que era a sua única e legítima ovelha, que se perdera, e ele buscou-a para trazê-la para o seu curral, porque esta não tinha condição de estar no aprisco, uma vez que estava doente. Então nós vemos, nesse relato, o pastor buscando essa ovelha e trazendo para o curral, depois de ungí-la, de untá-la com óleo, coloca sobre os seus ombros e traz. E encerra essa parábola dizendo, o Senhor, que mais valeu no conceito daquele pastor, aquela ovelha que fez jus ao seu esforço para receber o tratamento, a salvação, a cura, a libertação, o cuidado, o carinho, o pastoreamento, do que 99, que a gente às vezes diz assim, justos que não precisam de arrependimento, mas não mais 99, que não se consideravam, ou que não valorizavam o pastoreio. Seria isso. Então, mais há prazer em Deus, como também o sumo pastor, por uma ovelha que recebe e que aceita a sua atenção, o seu cuidado, e que suplica pelo seu cuidado, que geme, que chora, pedindo a sua atenção, do que por 99 que se consideram que não precisam de nada, que estão em condição de sua autossuficiência resolver o seu problema. O Senhor, Ele vai sempre nos ver com um olhar de sempre supridor. Quando nós não nos vemos como necessitados, nós entramos em dificuldade para termos a atenção do Senhor. No segundo caso, nós temos aquela mulher que ela perde a dracma dentro de casa, e ela chama suas vizinhas para varrer a casa. Apesar de acender a luz, não faltava luz, o que significa não faltava oração, não faltava vigilância, mas a dracma se perdeu, e ela precisava de estratégia, e nessa estratégia ela precisava de mais pessoas participando com ela na busca daquela dracma que se perdera. Eu quero narrar isso para vocês entenderem o princípio da primícia, ao finalizar. Então, ela vai buscar suas amigas, e então ela acha aquela dracma, e também festeja. Assim como o pastor, ele celebra, e há uma festa, que tange da terra até o céu, porque uma ovelha, dentre as 100, fora achada, assim também, uma dracma dentre 10, uma ovelha dentre 100 é 1%, uma dracma dentre 10 é 10%. Então, nós vamos observando que vai se evoluindo o prejuízo em razão do mesmo objeto, o reino, do mesmo propósito, do mesmo plano, o reino. A casa representa o reino, a segurança do reino, o aprisco ou o curral representa também, assim também como agora a casa daquele que é tido aqui como o pai rico e que tem abastança para os seus filhos. Nós vimos agora no terceiro caso, aquele jovem que estava na casa do pai e que fora cuidado, criado, sustentado com tudo de melhor. Mas existem pessoas que não existe nada que lhe satisfaça. Existe gente que murmura por tudo. Não sei se vocês conhecem, mas eu conheço gente que se chover reclama, se fizer sol reclama, não é assim? Se a comida não vem do seu jeito, ela reclama. Se faltar comida, reclama. Se tem comida demais, reclama.
tem gente que reclama por tudo e que precisa muitas vezes passar por algum tipo de disciplina permissiva para valorizar aquilo que teve e que por um momento Deus permitiu não ter, embora tendo. Vamos entender isso. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor lhe garantiu que o sustentaria com mão forte, e assim o fez, por 40 anos. No capítulo de número 8 de Deuteronômio, versículos 2, 3, 4, o Senhor vai falar que o Senhor provou o coração de Israel no deserto e o fez passar fome. Talvez você ache inadmissível que Deus, o provedor, o Senhor sustentador dos céus e da terra, o Senhor, o dono do ouro e da prata, o Senhor Todo-Poderoso que não pode falhar, fez o seu povo passar fome. Ele disse: eu te fiz passar fome para conhecer o teu coração, se me honraria ou não. E para provar o teu coração, para te mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Deus, Ele vai sempre, por amor a nós, como filhos que somos e não bastardos, criar ou permitir uma circunstância que nos mostre a nós mesmos que nós precisamos valorizar aquilo que recebemos, aquilo que temos, aquilo que já possuímos e aquilo que nos está prometido. Eu tenho sempre falado sobre a preciosidade da salvação, e eu observo que a nossa geração, eu digo a geração de cristãos, seja católico, evangélico, crente, nós temos muitas nomenclaturas para cristão no tempo presente. Às vezes ser evangélico até pejorativo já hoje, porque há tanta gente que se faz evangélico, que não faz jus ao evangelho, que avacalha o negócio. E é por isso que o evangelho tem sido uma razão de escândalo para muitas pessoas, porque alguém não muda de vida e ele diz: eu sou evangélico, e tem causado muito problema. O nome do Senhor tem sido blasfemado na vida de muita gente. Então, nós observamos que Deus, Ele vai tratar conosco como filhos, e como filhos que somos, nós precisamos passar por disciplina. E como somos filhos e não bastardos, precisamos ser disciplinados. E se não somos disciplinados, então você deve desconfiar que você não é filho. Porque está escrito, o escritor aos Hebreus diz que se nós não formos disciplinados, somos bastardos. Porque Deus corrige a todo o filho que ama. Então diga assim: eu recebo a disciplina. Diga: eu recebo a disciplina, porque eu me reconheço como filho. Então glorifica o Senhor por isso. Então a Bíblia vai dizer que aquele jovem tinha tudo, mas um dia ele disse: eu sou o dono da minha vida, eu não quero ninguém mandando em mim, eu não quero que o Senhor, meu Pai, diga o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. E eu sei que eu tenho direito à herança, mas essa herança, todos nós sabemos que por direito legal, um filho, ainda que tenha o direito, ele só pode se apropriar da herança após a morte dos seus pais, dos seus progenitores, dos seus tutores, daqueles que estão lhe deixando essa herança. Mas ele foi tão insistente, ele foi tão veemente na sua insistência com seu pai, que o pai resolveu participar a ele a parte que lhe cabia dos bens. É o que está escrito, antecipadamente. Esse filho era o mais moço, e ele então, tomando a parte que lhe cabia dos bens, foi viver uma vida dissoluta. Não vamos falar sobre isso, porque nós sabemos a história. E lá então, bem distante, ele foi viver com seus amigos, ele foi viver o tipo de vida, o modelo de vida que ele queria viver. E então ele dispersou todos os seus bens. Quando então ele perdeu tudo, existe aqui uma atitude naquele rapaz
que me chama a atenção, que não aconteceria se ele estivesse na casa do pai. Ele perdeu o nexo, ele perdeu a consciência, ele perdeu a coerência, inclusive de se sujeitar a coisas que, como um bom filho judeu, não poderia ele se sujeitar. Como um filho judeu, ele não comeria nem a carne do porco, mas agora ele se sujeitou a apacentar os porcos e querer comer a comida do porco, e não o porco, que é muito pior. Ele queria comer as favas que os porcos comiam. E nem isso lhe deram. Porque quando você está bem, no contexto de uma sociedade onde as pessoas são medidas por aquilo que aparentam ter, existem muitos amigos e amigas, gente interesseiras naquilo que é efêmero, passageiro, e que de alguma forma quer tirar algum proveito de alguma relação, de alguma amizade, pelo que você tem, da sua influência ou de alguma coisa que você possa por ela fazer, quem sabe. E há muita gente que só está perto enquanto alguém tem algo a oferecer. E quando não tem mais aquilo que era o objeto de seu interesse, que se perde o que é objeto do seu interesse, a pessoa não tem para ela essa valia, esse valor, então ela é desprezada. E assim aconteceu com aquele rapaz. Ele tomou conhecimento de que ali naquela terra, o que valia nele era só o que ele tinha, e não ele em si. Por isso, ninguém daqueles que ajudaram ele a gastar o que tinha, deu sequer um emprego digno a ele. O melhorzinho deles deu um chiqueiro para ele, e tomar conta de poucos e morar no chiqueiro, porque nenhuma casa para morar ele teve. Foi aí que na humilhação, ele lembra que ele estava naquela situação, porque ele progrediu na desonra. Ele era o terceiro estágio da desonra de um filho vocacionado. Assim como estou contando a narrativa das parábolas, ele era o terceiro estágio, ele estava no pior dos estágios. Assim como no primeiro estágio, aquela ovelha perdida representa uma perda de 1%, que representa a primícia daquilo que nós oferecemos de nós e por nós ao Senhor. E que se nós não tivermos o cuidado de não primiciarmos, nós perderemos no segundo estágio o dízimo, que é a parte que representa a dona da casa, aonde em 10 dracmas ela perde uma. Então, o abismo que vai chamando o outro abismo é cada vez um abismo mais difícil de dele sair. No segundo estágio, há uma representação daqueles que já deixaram de primiciar e também já não dizimam mais, não perde no dízimo. E aí começam agora a ter perda dentro da própria casa. E o perder dentro da casa é quando nós desprezamos a honra ao Senhor, em primeiro lugar com a primícia, e depois do dinheiro que já foi, ou dos valores, ou daquilo que nós entendemos como precioso, da nossa parte, seja o dinheiro, seja o nosso tempo, seja os nossos dons, seja os nossos talentos, seja a nossa família, seja os nossos sonhos, seja os nossos planos, e a gente despreza essa primícia ao Senhor, a gente também não avança para conseguir dar ao Senhor a consagração, a parte que é consagratória, que é o dízimo. E quando nós não conseguimos fazer isso, então nós temos perdas mais profundas. E agora nós encaramos uma perda que agora já é de 50%. Porque não é uma perda de recursos apenas. O diabo, ele não vai avançar contra nós apenas interessado no que nós temos de valores materiais, mas naquilo que é essencial para nós. Ele nunca vai se contentar, ele vai sempre avançar até ter a nossa alma. Por isso, aquele rapaz, ele era a representação da perda de 50% da casa daquele pai. O pai só tinha 2 filhos, e já tinha perdido um. Mas mais do que isso, ele estava perdendo o segundo dentro de casa, e a gente descobre, na segunda parte da parábola, depois que o filho volta, que aquele, embora estando dentro de casa,
ele estava revoltado e rebelado contra o pai, porque o seu coração já não estava mais grato também ao pai, em razão de o pai, na visão dele, ter priorizado o filho mais novo. Existe sempre aqueles que são traumatizados, os mais antigos muitas vezes, que estão na casa e que nunca conseguiram entender o que Deus tem consigo, não consegue ver o que Deus planejou e projetou para a sua vida, e acha que o que Deus tem com ele e com ela é menor do que o que está fazendo na vida de outro, e despreza aquilo que já tem na mão, e diz coisas muitas vezes que ferem o coração do seu pai. Às vezes não diz, mas se comporta como quem despreza o coração do pai. Então nós vemos uma progressão. Aquele rapaz, ele cai em si e volta para o pai, dizendo que estava arrependido. Ele diz para o pai: eu pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, então recebe mim agora, não mais como um filho, porque eu reconheço que eu não tenho mais direito à herança, porque eu já torrei a herança. Então recebe-me, eu quero começar tudo de novo. Como diz o louvor, eu quero começar tudo novo, eu quero receber renovo. Ele diz: eu quero começar do zero, mas eu quero começar com a tua bênção. Deixe eu ser apenas empregado da tua propriedade, embora sendo filho. E o pai disse: não, meu filho, não, meu filho, você tem no seu pai uma vocação que ela nunca foi retirada de você, apesar de você ter ficado só com a parte material. Presta atenção que eu quero concluir dizendo o seguinte: nós muitas vezes só conseguimos enxergar da direção de Deus para nós as coisas que são visíveis, as coisas que são palpáveis, porque nós vivemos por vista muitas vezes, não por fé. E aqueles que caminham na fé não podem viver numa direção apenas daquilo que vê. Então aquele rapaz, depois que ele passa pelo processo, ele reconhece que na verdade ele não merecia nada, enquanto que o outro personagem, o outro irmão, quando ele encontra o pai festejando por aquele filho que havia voltado, ele faz uma declaração que acabamos descobrindo qual era o propósito do pai em relação aos dois e qual era a vocação de cada um deles. Quando ele disse: eu estou há tanto tempo contigo e tu nunca me deste um cabrito para que eu comemorasse com os meus amigos. No entanto, este teu filho, que não é meu irmão, teu filho, que estava perdido. Às vezes a pessoa que ela se perde dentro da casa, perde dentro da igreja, se perde no aprisco, se perde no espinhal, aonde quer que esteja perdida. Muitas vezes não está perdido lá fora, às vezes está perdido aqui dentro. Ela perde a noção de quem é para aquele que é o seu pai. Você não tem o compromisso de agradar necessariamente quem está perto de você, te aprovando e desaprovando à direita ou à esquerda, se primeiro você não agradar aquele que gerou um propósito para a sua vida. Você só conseguirá corresponder para alguém que está mais perto de você se você conseguir honrar o propósito principal do pai em sua vida. E o propósito do pai para aquele filho é que ele tinha a bênção de príncipe, de primogenitura. Ele era príncipe da sua casa, ele era o príncipe da sua família. Tanto é que a reivindicação dele, segundo a lei, é que se fosse apresentado um sacrifício com um cabrito para corresponder à aceitação de um filho príncipe. E enquanto o outro que havia desprezado primeiro, mas agora estava arrependido, tinha uma vocação de sacerdote, porque para o sacrifício de purificação de um sacerdote, tinha que se matar uma novilha, tinha que se matar um novilho cevado. E o Senhor estava dizendo agora
que o seu sacerdócio estava de volta, porque o plano original não havia falhado. Ele estava de volta para casa, e ele ia voltar para o lugar de sacerdócio, o lugar de sacerdote, e a festa estava posta, e ele ia receber a roupa de sacerdote de volta, ele ia receber a sandália de sacerdote, e ele ia voltar a ser primícia na casa do Pai. Muitas vezes nós temos sacerdócio, muitas vezes nós temos a escolha de príncipe, muitas vezes nós temos legado dentro da casa paterna, mas nós não conseguimos nos enxergar, porque nós desconsideramos os princípios. Primeiro, princípios, eu digo, os princípios, eles existem, eles se estabelecem muito antes dos mandamentos. Os mandamentos, eles são a explicação, as minúcias dos princípios. Os princípios, eles não podem ser removidos. E nós muitas vezes desconhecemos os princípios que Deus estabeleceu para nós. Deus, Ele fala na vida daquele jovem, como falou na vida daquela ovelha perdida, como falou na vida da dracma, ou da mulher que perdeu a dracma. Então aparece aqui a ovelha, ou o pastor e a sua ovelha, aparece aqui a mulher e a sua dracma perdida, e aparece aqui o pai e aquele que havia se perdido como um filho, que representava, na verdade, mais do que valores materiais. O pai estava disposto a dar tudo, porque o pai queria, na verdade, era a salvação, a alma de seu filho. E eu quero declarar nesta noite, mais uma vez, de que você não pode abrir mão dos princípios, começando por primiciar ao Senhor, com o primeiro lugar na sua vida, no seu tempo, na sua família, nos seus recursos, no seu serviço, na sua vocação, nos seus dons, nos seus talentos, no seu presente, no seu futuro. Se você não conseguir entender que Deus, Ele não quer tudo de você, mas Ele quer o primeiro lugar, você pode cair no segundo estágio do prejuízo, que é a perda do reconhecimento do dízimo, e você ter a perda desta 10ª parte dentro da sua casa. Existem pessoas que elas não conseguem mais honrar o Senhor com seus dízimos, porque também não honrou com a primícia, consequentemente não honra com o dízimo, e ela perde de outras formas. Ela começa a perder dentro da casa, porque substituiu com alguma coisa para a casa, ou em favor da casa, em favor do que está em casa, e acaba tendo que fazer mutirão de restauração da sua casa, da sua família, das suas relações, do seu casamento, dos seus filhos. Muitas vezes precisa-se de socorro extra família para resolver o problema de dentro da casa, que foi o caso daquela mulher. Ela teve que chamar as amigas, as vizinhas: vem me ajudar, eu não consigo, porque aquela dracma, ela era a composição de um colar que só teria importância se estivesse ali as 10 peças. Que adianta para algumas pessoas se exacerbarem tanto em busca de tantas coisas e perderem o essencial? Existe gente perdendo a família dentro de casa mesmo. Existe gente perdendo a ovelha no próprio aprisco, ou muitas vezes dentro do curral. E pior do que isso, quando nós não atentamos para isso, perdemos muitas vezes até a alma. E aí se cumpre o que Jesus falou: que adianta ganhar tudo? E ganhar tudo não é só materialmente. Ganhar tudo é você ter tudo. Diz um louvor da Ana da Brum que
não é a fama, não é o aplauso, o dinheiro, nessas coisas que podem comprar o que é essencial para nós. O mais valioso para nós, que somos filhos legítimos e que temos a certeza de que quem aqui não for sacerdote é príncipe, e às vezes as duas coisas ao mesmo tempo, porque o Senhor nos chamou para ser sacerdócio real, e é por isso que Ele está colocando o sapato de filho que tem a promessa de sacerdote nos seus pés, está recolocando um anel de honra para dizer: eu é quem tenho lugar de honra para você, meu filho. Lá no meio das alfarrobas, no meio dos porcos, não é o teu lugar. Não se misture com quem não valoriza e não honra o que eu tenho na tua vida. Mas honre agora o que eu estou te devolvendo. Ainda que você tenha, meu amado, minha amada, perdido por algum momento aquilo que o Pai tinha projetado por você, Ele está dizendo para você: na casa paterna existe anel, existe sandália e existe estola sacerdotal, e existe as pedras da reconciliação. Você está na minha aliança e eu vou fazer uma festa para você. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Se você acredita, aplauda e glorifica o nome do Senhor e declare-se que você está na bênção plena. Aleluia, glória a Deus. Eu concluo dizendo que existem passos gradativos para recebermos a colheita das bênçãos de Deus, mas existem também passos gradativos para perdermos a bênção de Deus. Quem começa desonrando na primícia, consequentemente vai desonrar no dízimo e vai desonrar na oferta alçada, que não tem nenhuma comensuração para qual o tamanho da sua oferta alçada. A sua oferta alçada, ela pode ser valores, como pode ser a sua vida. A sua oferta alçada pode ser a doação de você mesmo para o propósito que Deus quer realizar a favor de uma, de duas, de 10, de dezenas, de centenas, de milhares, ou quem sabe de milhões de pessoas. Quem sabe existem Billy Grahams aqui, existe Andrés, existe Pedros, que Deus está talvez nesta noite dizendo: eu quero um comprometimento de doação plena, total. Nós falamos muito de Jó, e sobre os atributos, as qualidades de Jó, existe uma que me chama a atenção. Jó era íntegro. Íntegro vem da mesma raiz, inteiro. Ele não era pela metade. Nós vivemos uma geração de crentes, de cristãos, de servos, como já disse aqui, de evangélicos, que eles é quem diz a forma e a condição que eles têm para servir a Deus. Mas se você quer ser honrado pelo Senhor, você precisa dar a Ele a preeminência. Se Ele achar o seu coração em primeiro lugar nesta noite, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu estou falando com quem está debaixo desta palavra, desta unção, fica de pé e declare-se: eu vou dar o primeiro lugar, porque eu não quero perder o tudo. Preste atenção nisso. Quem não consegue dar a preeminência, não consegue dar a primícia, pode perder o todo. Não entendeu, não? Quem não consegue entregar o primeiro lugar, a primeira oferta, o primeiro propósito. Quando eu falo, por exemplo, sobre vocação, não existe um salvo que esteja aqui por acaso. Você está aqui escolhido desde antes da fundação do mundo. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não existe aqui ninguém que não tenha um talento, que não tenha uma vocação, que não tenha um dom. Eu estou falando com os verdadeiros filhos e filhas do reino. Levante a sua mão e diga: eu estou aqui. Levante a mão, porque você vai receber esta oração. E dentro desta condição, se você
não conseguir dar o primeiro lugar, você poderá perder tudo. Então diga para o Senhor que Ele terá o primeiro lugar no seu tempo. As pessoas correm, estão correndo, corre para lá, corre para cá. Não tenho tempo para não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para pregar, não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo. As pessoas não têm tempo. Você já imaginou se Deus, presta atenção numa coisa aqui, pastor, é problema pastor pregar, porque pastor sempre vai doutrinar, né? A salvação, todos aqui que já conhecem a salvação, sabem que ela é um favor imerecido, você não precisou fazer nada. Ninguém vai para o inferno por ser pecador, só vai para o inferno por não receber o Filho de Deus. Então nós já recebemos. Agora, as bênçãos que acompanham a salvação é um mérito, é uma conquista de cada salvo. As bênçãos que acompanham, seja de ordem espirituais ou materiais, elas são méritos. Deus dá dons, já chamam dons, presentes, àqueles que buscam. E quando buscam, tem que buscar o ponto de se fazer confiáveis. Ou você, por melhor pai que seja, porque você tem a condição de dar um carro motor 4.0, 4.1, 8 válvulas, como é que chama? 18, aqueles, 6V, né? 6V. Você tendo condição de dar, sendo ele uma criança, só porque você tem condição, você daria? Não. Por mais que ele insista, você vai amadurecer isso. Meu filho, vai se preparando. Se você for cumprindo essas etapas, isso, você passou de ano, você foi um filho obediente, vai sendo, e vai chegando. Quando você chegar a hora, eu mesmo na condição vou te dar, na hora que você for confiável. Porque se você der sem o seu filho ser confiável, ele vai matar alguém, vai se matar, e você será o responsabilizado. Então você só vai receber quando for confiável. Então veja bem, como Deus poderá corresponder conosco em relação à colheita das primícias, daquilo que a gente coloca como prioridade para Ele. Ele vai corresponder com você consoante àquilo que você faz pelo Evangelho, pelo Reino, por sua obra, por Ele. Jesus nunca se separou do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. Jesus e o Evangelho são uma casadinha. Se você amar Jesus, você ama o Evangelho. Se você amar o Evangelho, você ama Jesus. Se você honra Jesus, você honra esse Evangelho na sua vida. Se você honra o Evangelho, você está honrando Jesus. Se você desonra o Evangelho, você desonra Jesus. E se você desonra Jesus, Jesus não vai honrar você. Então eu gostaria que nesta oração você se autoavaliasse. A forma como você trata a obra de Deus é a forma como você merece ser tratado por Ele. Deu para pensar agora? Forte. A forma como você trata o Evangelho, a obra de Deus, é a forma pela qual você merece ser tratado agora, no ano de 2021. O que você plantou até aqui é o que te dá direito de colher em 2021. Eu quero colher em 2021, vai ser bênção, e vai ser isso. O que você vai colher em 2021 é o fruto do que você plantou até aqui. Agora você pode mudar a sua história de colheita a partir do que você vai plantar em 2021. Aí eu te garanto que talvez muita coisa do que você plantar nos primeiros meses de 2021, você poderá já ter colheita ainda dentro do ano de 2021, 2022, 23, 24, 25, até que Jesus volte. Se aí você acredita, levante a mão e ore com intensidade, porque é assim que a Bíblia diz: pedi. É intensivo o negócio, é repetitivo. Pedi e dá-se-vos.
porque todo aquele que pede, recebe. Agora eu não gosto de pedir, Deus já sabe o que eu preciso. Deus sabe. E por que Ele quer que você fale? Porque se você não pede, você é orgulhoso, você é orgulhosa, você é autossuficiente, então você não é filho. Porque filho que é filho berra, quando quer, chora, esperneia, e pede, e pede, e pede. Ainda que o pai tenha que alinhar a personalidade, o caráter, o coração, mas o pai vai dar o que vai ser melhor para agradar o coração de um filho, porque não há pai que não queira ver um filho feliz. E se você quer um pai ruim, Jesus diz: os homens são maus, sabem dar bons presentes, quanto mais o vosso pai que está no céu vos dará muito melhores presentes ainda. Nesse momento nós temos duas situações: arrependimento por não cumprirmos, quem sabe, a primícia, o dízimo, a oferta alçada, seja daquilo dos valores, seja dos princípios que não foram observados na sua vida, na sua família, no seu chamado, no seu ministério, na sua forma de servir ao reino. O arrependimento por não ter feito isso, e a renovação da aliança por fazer agora tudo diferente e melhor em 2021. Porque você não quer que a colheita de 2022 seja baseada no plantio de 2020. Porque Deus poderá amenizar a situação se você a partir de hoje faz uma aliança de uma mudança de trajetória na forma de você ser. Então coloque a sua mão no coração ou para cima, na cabeça, e levante as suas mãos. Por que levantamos as mãos? O salmista diz: levantam as mãos no santuário para render graças ao Senhor. Porque render-se ao Senhor é com manifestação de mãos para o alto. Porque é como que você dizendo: Deus pode levar tudo de mim, eu me rendo. Você se rende diante do assaltante quando ele coloca a arma em você e diz: mão para o alto, entregue tudo, e você entrega tudo, por bem ou por mal. Agora, diante daquele que é o Senhor de sua vida, você vai se render porque você quer se render, e não porque Ele está forçando você a se render. Tem gente que só glorifica se mandar, tem gente que só serve se mandar, mas você, como um bom servo, você faz mais do que te pede. Porque quando fizerdes só aquilo que vos pedem, você deve se considerar inútil. Mas como você está fazendo mais do que eu te pede, você está dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Pai amado, aí está, Senhor meu Deus, este filho, esta filha que entende o princípio desta palavra, que traz, Senhor meu Deus, 3 dimensões de plantios para a colheita. Nós entendemos, Senhor, que a nossa primícia começa com a valorização da ovelha perdida. O nosso dízimo, Senhor, com os valores da família que se chama pelo nome do Senhor. E, Senhor meu Deus, a nossa oferta alçada com a entrega daquilo que nós temos de maior valor, os nossos dons, os nossos talentos ao teu serviço. Por isso hoje vai de encontro a este filho, a esta filha, e traz respostas, meu Senhor, meu Deus, agora para o seu coração. Ele e ela estão buscando o seu direcionamento para o ano de 2022. Porque em 2021 eles estão plantando, sabedores que são de que as colheitas elas serão posteriores ao plantio. Eles estão plantando fé, estão plantando obediência, estão plantando arrependimento, estão plantando, meu Deus, contribuição, estão plantando missões, estão plantando dons, estão plantando vocação, porque eles saberão, meu Deus, colher na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu caminhar, no seu dia a dia, coisas surpreendentes que o Senhor tem para a sua vida. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com esta oração, que recebam, que tomem posse. Aqueles que tomam posse glorificam ao Senhor e recebam com alegria em nome de Jesus e digam amém. Aleluia. Continueis orando por nós. Os aguardo em outro momento. Deus abençoe.
Glória a Deus. Vocês estão contentes? Ouviram a voz de Deus? Amém. Deus falou conosco nessa noite. Que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, para não pecar contra Deus. Amém? Eu vou pedir ao pastor para estar fazendo mais um solo. E depois estamos despedidos. Que o amor de Deus possa nos acompanhar e nos guardar. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica. Está sendo ministrada pelo irmão Altamiro. O livro de Neemias tem sido uma bênção. E à noite, o pastor Sandro Prestini estará com a ministração da palavra de Deus. Quinta-feira também estaremos aqui às 19 horas. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos colocar em pé mais uma vez e vamos louvar o Senhor, encerrar esse culto louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol, esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Veja ele, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Grande igreja, aquilo que parece, aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia, a Jesus, sou um milagre. Você pode levantar sua mão e cantar mais uma vez. Aquilo que impossível, aquilo que parecia, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Glórias a Deus. Fala ao Senhor.